Marcos capítulo 11, versículo 20. O poder da fé. Meus irmãos, eu lembro, que antigamente, quando as pessoas... Você já foi criança, todos nós já fomos criança. E normalmente ali a criança ela se espelhava no super-herói. É ou não é verdade? Ela queria ser o super-homem, a Mulher Maravilha, enfim, Hoje as crianças ela não quer ser um super-herói, não quer ser um herói. É ou não é verdade? As crianças se espelham em outras coisas, em artistas, jogador de futebol. Claro que antigamente tinha também, A pessoa queria ser o Zico da vida, O Roberto Dinamite, enfim, O Ronaldo, Romário. Mas eu queria falar, meus irmãos, sobre essa situação que, infelizmente, as crianças hoje em dia perderam e não tem mais a referência de ser um herói, de um super-herói. Eu pessoalmente não vi, nunca mais vi uma criança brincar e falando que é um super-herói, Pastor, mas o que isso tem a ver com a palavra, O que isso tem a ver com a palavra? Tem tudo a ver, porque aqui fala de poder, E quem tinha poder a não ser os super-heróis? É ou não é verdade? A Mulher Maravilha, ela tinha lá o poder lá da corda, não é isso? O Superman voava, o Hulk tinha força, enfim, então o super-herói tinha poder. E nós fomos se perdendo, Digamos assim, as crianças foram se perdendo durante o passado tempo. E hoje eu pessoalmente não vi mais uma criança querendo ser um super-herói. Mas a Bíblia fala sobre o poder da fé. Sabe, meus irmãos, nós nos encontramos numa situação às vezes meio difícil e nós nos achamos que não temos essa condição de vencermos, sabe, de conquistarmos. É como fala aqui, o poder da fé, Acha que nós não podemos ter poder porque somos falhos, somos pecadores, porque na verdade quem tem poder, é quem tem um título, quem é pastor, quem é profeta, quem é irmã, quem é irmão, quem tem um título, uma posição, eles têm poder. Olha o poder, olha a unção, esse profetiza, ele entrega, ele revela, esse tem poder. Mas na verdade, meus irmãos, existe um poder que vem da fé. E a fé, ela depende do título, Tem pessoas que às vezes não têm título, não tem uma posição em religião, em denominação, mas ela tem um poder, ela tem uma fé. Essa pessoa ela é humilhada, passa por luta, passa por adversidade, mas existe uma força que essa pessoa não sabe de onde tira, que consegue sair daquela situação. Por exemplo, nós estamos aqui, dia 2, novo ano, aonde muitas pessoas achou que não iria chegar. Essa é a verdade. Tem pessoas que no ano passado falaram, olha, eu não vou conseguir, eu não vou resistir. Tá difícil, tá complicado. Às vezes a doença, diagnóstico, às vezes o médico falou, se despede aí, porque não tem jeito não. Nesse ano não vai passar não, tá? Foi insistindo, tá? Mas tá difícil, tá complicado. Olha, você não vai conseguir, você não vai vencer. Então todos nós, meus irmãos, nos deparamos com situações dessa, aonde foi o nosso ponto fraco, Aonde o super-herói tem um ponto fraco. E o ponto fraco de muitos de nós, às vezes, são essas palavras, são essas coisas que acontecem com a gente. Pessoas desmotivando a gente, tentando tirar a nossa alegria, a nossa fé. Mas nós temos que entender que Jesus ele fala, sobre o poder da fé. E a fé tem um poder. Pastor, mas eu não sou isso, eu não sou aquilo outro, eu não tenho título, eu não tenho posição. Mas você tem fé, todos nós temos fé. Independente se ela é pequena ou se ela é muito grande, não importa o tamanho. A fé, ela tem e ela existe em cada um de nós, independente da posição. Talvez você fale assim, eu queria ser igual fulano, eu queria ser igual a irmã, igual ao irmão, porque esse tem fé. Sabe, meus irmãos, às vezes, até naquele que tem o título muito grande, numa posição enorme, às vezes não é que ele tem poder, sabe? Não é que ele tem poder, uma unção grandiosa. É porque às vezes
ele entende ou ela entende que o poder, né, o milagre, ele vem através da fé e não depende da posição ou do tamanho. Eu quero falar com você o seguinte, versículo 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Então, meus irmãos, quando Jesus ele teve fome e foi à figueira, né, para procurar figos para comer, a palavra do Senhor diz que ele não achou. E por não achar, ele amaldiçoou aquela figueira. Ele amaldiçoou e ela secou. E quando os discípulos vê aquela figueira, ele fala: Senhor, olha, a figueira que o Senhor amaldiçoou, ela secou. Admirados, porque a palavra do Senhor se concretizou, né? Nós ficamos espantados, você já ficou espantado quando alguém já falou alguma coisa, ó, vai acontecer, ó, vai surgir e tal, e você, meu Deus, olha, é verdade, essa irmã, esse irmão, o que ele disse. Tem pessoas que antes de acontecer já fica admirado, tem pessoas que profetizam aí um monte de coisa aí, né, revelam um monte de coisa, já fica admirado, nem aconteceu, já fica admirado, ou se acontece mais ou menos, já fica admirado. Aqueles discípulos, eles presenciaram, eles viram, eles ouviram Jesus falando, amaldiçoando aquela figueira. E quando eles vê, eles falam para Jesus. Aí a palavra do Senhor diz, ó, versículo 22. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no teu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Eu já ouvi, meus irmãos, nesses anos todinhos, nesses lugares que nós já passamos, que a fé, ela move montanhas, porque ela lê essa passagem aqui, né? E talvez de tanto ouvir, né? A fé move montanha, a fé move montanha. Aí a pessoa está com uma situação difícil e por não ver essa montanha se mover da sua vida, ela se sente incapaz. Essa pessoa se sente um ninguém. Porque todo mundo tem fé para que as portas se abrem, todo mundo tem fé para casamento restaurar, para a vida mudar. Então, essa pessoa se sente incapacitada. Calma aí, todo mundo tem fé, eu não tenho fé. Porque tem até música, né? A fé, ela move montanhas, pregações que falam, você tem que ter fé, a fé, ela move montanhas. Só que se nós analisarmos aqui, não é isso que Jesus está falando, sabe? Não é a fé que move a montanha, mas é a palavra que sai da tua boca. Você pode ter a fé muito grande, você pode ser uma pessoa de perseverança, mas se você não profetizar, se você não declarar, se você não disser a essa situação que está te incomodando, que está te entristecendo, ah, pastor, mas é Deus que cuida de mim. Sim, mas Jesus está falando, meus irmãos, nós vamos ser contra Jesus? Jesus está falando aqui. Jesus falou: tende fé em Deus. Pronto, a minha fé é em Deus. Presta atenção, a minha fé é em Deus. Você tem fé em Deus? Pastor, eu tenho fé em Deus. Pronto, tá bom, tem fé em Deus. Agora o que você vai fazer? Você vai dizer a esse monte: ergue-te e lança-te no mar. E não duvidar onde? No teu coração. Por que Jesus ele fala isso? Não duvidar no coração. Porque Jesus estava mostrando um monte, ele estava com discípulos ali na rua, né? Digamos assim. E ele mostra o monte e ele fala: ó, se vocês disserem a esse monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no teu coração, vai acontecer. Você está entendendo, meus irmãos? Sabe qual é o problema? É que nós achamos que somente a fé. Por isso que tem muitas pessoas, não estou criticando, por favor, tá, meus irmãos? Tá? Nós já fizemos live aqui de monte, já fizemos live aqui estando no monte, eu não estou criticando, não. Mas tem pessoas que elas estão buscando ter uma fé, sabe? Às vezes se consagra, jejua, se edifica, para ter fé, para vencer o problema, para vencer a situação.
Tá passando uma situação na vida financeira, porta fechada, tá difícil. Ela, não, vou jejuar, eu vou me consagrar, eu vou buscar essa unção para me vencer. Você tá entendendo? Não tô criticando, não. Só que tem pessoas que fazem isso e não vê resultado. Se consagra, vai no monte, jejua, fica o dia todo orando, fica o dia todo buscando, se consagrando e não vê resultado. Sabe por quê? Porque não é a fé, só a fé em Deus. Você tem que ter fé em Deus e falar, e profetizar e declarar, meus irmãos. É igual aquela pessoa que ela cruza os braços e espera cair do céu. Se você, meus irmãos, não dobrar as mangas e lutar, nada vai cair do céu. Sabe, meus irmãos, nada vem. Infelizmente, tem pessoas que elas estendem as mãos, né, para nós, mas elas estendem já, sabe, querendo alguma coisa em troca. Você está entendendo, meus irmãos? Nós não podemos ficar aguardando, esperando certas coisas. Às vezes você, um exemplo, vou dar um exemplo. Você brigou com o marido, ou brigou com a esposa. Aí fica, não, vou esperar ele falar. A culpa é dele. Ele que começou, ela que começou. Aí fica nisso, vocês vão, sabe, adiando a vitória, adiando a bênção, a reconciliação. Tá vendo um negócio difícil, tá complicado, nada dá certo, e a vida financeira tá complicada. Ai, meu Deus, vou orar, vou buscar, e nada acontece. Sabe, Jesus está dando um segredo aqui. Jesus está explicando. Só que tem muita gente que lê ou escuta e não entende, né? Não é ter fé, é ter fé em Deus. Você tem fé em Deus? Eu tenho fé em Deus. Então fala, minha irmã. Profetiza, meu irmão. Declara, eu vou vencer. Mas não é falar, é você agir, não duvidar no teu coração. É você acordar de manhã, você colocar, sabe, na mesa os seus projetos. Ó, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Não é acordar e ficar, não sei o que vai acontecer, vou ver o que vai ser da minha vida. Não, meus irmãos, tem que ter projeto, tem que ter sonho. Você tem que sonhar, você não pode viver por viver. Você não pode simplesmente, meus irmãos, pastor, mas eu não tenho dinheiro. Mas eu moro mal. Mas é meu marido. Minha esposa. Mas minha situação. Meus irmãos, você tem que sonhar. Você tem que projetar. Olha o ano passado. Quando você percebeu, acabou. É ou não é verdade? Acabou. Já estamos no dia 2, né? E assim vai. Se você ficar, não, amanhã, depois, vou esperar acalmar, vou esperar resolver, vou esperar. É igual aquela pessoa que fala assim, não, tá chovendo, eu vou esperar. Não, o tempo tá ruim, né, para pintar a casa, eu vou esperar. E nisso o tempo tá passando. Meus irmãos, infelizmente, preste atenção aqui, tem pessoas que não têm esse luxo, né? Esse luxo de esperar. Não tem. A pessoa tem que agir, ela tem que resolver. Se ficar de braços cruzados, esperando as coisas caírem do céu, não vai cair, meus irmãos. Se você não lutar, não perseverar, é isso que Jesus está falando. Vocês estão admirados, porque eu falei que eu amaldiçoei a figueira. Se vocês tiverem fé em Deus e falar, disser esse monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no teu coração. Aí eu te pergunto, você tem uma dívida muito grande? Pastor, eu tenho uma dívida muito grande. Você crê que você vai pagar essa dívida? Pastor, não sei. Eu não tenho dinheiro, não tenho de onde pagar. Você está entendendo o que eu estou falando? É isso que eu estou falando. Quando nós, meus irmãos, colocamos no coração algo na nossa vida, imediatamente vem, sabe, uma situação contra nós. Quando Jesus fala de não duvidar no coração, é isso. Porque na hora quando nós determinamos, profetizamos e lutamos, sempre vai surgir uma situação dessa. Aonde vem o medo, aonde vem a dúvida, aonde vem a ansiedade, aonde vem o nervosismo. Então, esse não duvidar no coração é a chave para você vencer. É a chave. Porque talvez você fale assim, não, pastor, eu creio em Deus. Eu profetizo, vai dar certo, Jesus vai me ajudar, eu vou prosperar, eu vou vencer na vida, meu marido vai voltar, minha esposa vai voltar, meus filhos vão ser abençoados, eu vou ser curado. Mas você luta contra aqui, ó, a sua mente, que fica ali, ó,
sabe, aquele pensamento, ó, não sei não, vai dar errado, não sei se vai acontecer, olha lá, e se der errado? Se você falar assim, vai acontecer, e se não acontecer? Você está entendendo, meus irmãos? A dúvida é o nosso inimigo. Claro que o inimigo da nossa alma é o diabo, o inimigo Satanás, mas o inimigo do nosso dia a dia simplesmente é a dúvida, é o medo, é a ansiedade, o nervosismo. Talvez tem pessoas que até agora não sentou para projetar esse ano, não projetou. Não, pastor, eu vou viver por viver. Vamos lá, o que vier é lucro. Eu não quero me decepcionar, né? Porque se eu ficar planejando uma coisa e não acontecer, então, se eu não esperar por algo e acontecer, vai ser bom. Mas, meus irmãos, Jesus está explicando, Jesus está mostrando que se nós tivermos fé em Deus e falar e disser ao monte, te lança, e não duvidar, vai acontecer. Você está entendendo, meus irmãos? Não é passe de mágica. Não é coisas que... É igual a pessoa tá assim, eu quero um emprego. Sim, eu quero emprego. Eu creio que eu vou trabalhar. Mas você tem que agir, né? Preparar um currículo, ligar para alguém, levar num lugar. É assim ou não? Você tem que movimentar. Se você não fizer, meus irmãos, as coisas não... É como eu falei, não cai do céu. Se você não agir, meus irmãos, sabe? Não tem como. Exatamente, é o medo. Você não pode ter medo. Claro que Davi, ele sempre falou, né? No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Medo nós temos, meus irmãos. Quem não fica preocupado de chegar ao final do mês e não ter o dinheiro para pagar a conta, pagar seu aluguel, honrar seus compromissos? Quem não tem medo? Quem não fica preocupado, meus irmãos? Com um monte de coisa, como aconteceu aí, ó. Aconteceu esses dias aí, né? E que muitas pessoas me mandando mensagem, pastor, tô com medo, tô preocupado. O que foi? Porque vai ser perigoso final do ano, que vai cair o meteoro e o tsunami e não sei o quê. Pastor, e agora? Eu falei, meus irmãos, descansa no Senhor. Descansa no Senhor. A palavra do Senhor diz que Deus, ele guarda os seus. Sabe, meus irmãos, o que está faltando muitas pessoas, sabe, é se libertar desse medo, dessa angústia. Todos nós temos. Quem não tem, não é verdade. Eu não critico e não julgo essas pessoas que ficou com medo aí dos meteoros, de tsunami, de acontecer um monte de tragédia, que mais tem é profeta de tragédia, né? O que está faltando é a pessoa profetizar, meus irmãos, declarar a vitória. Claro que não é engano, né? Porque tem uns aí que ficam enganando também, né? Ficar falando coisa que não viu, falando coisa que Deus não falou, né? O próprio Deus, ele reclama sobre isso. Mas nós não duvidarmos no nosso coração. É você profetizar e declarar, Deus é comigo, eu vou vencer. Mas não é que é passe de mágica. Vai ter luta? Vai ter luta. Vai ter adversidade? Vai ter pessoas se levantando? Vai vir aquele pensamento de desistir, de jogar tudo pro alto? Claro que vai vir. Isso é normal. Isso é normal. Jesus passou por isso. Às vezes você fica assim, pastor, porque eu estou passando por isso? Pastor, só foi eu profetizar, só foi eu declarar, olha o que está acontecendo na minha vida, olha o que Mas Jesus falou, se aconteceu comigo, vai acontecer com vocês. Meus irmãos, nada é fácil. Nada é fácil. Mas nós temos que ter objetivos. Nós temos que crer. Claro que a palavra do Senhor diz, buscar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Primeiro, o que Jesus está falando? Tem de fé em Deus. Não é isso? Você tem fé em Deus? Pronto, é a primeira coisa. É a primeira coisa que você tem que ter. Nós temos que ter fé em Deus. Pronto, temos fé em Deus? Agora nós vamos profetizar, vamos declarar. Você está entendendo, meus irmãos? Aí diz, vamos lá. Mas creio que fará o que diz, assim será com ele. Com ele quem, pastor? Com quem falar, disser, profetizar. Você já declarou hoje que a tua casa é uma bênção? Você já declarou hoje que você vai prosperar? Que você vai pagar suas dívidas? Que você vai vencer? Pastor, mas como, pastor? Estou desempregado. Você está entendendo? Pronto, é aí. Meus irmãos, não é com pena,
Não adianta. Às vezes a pessoa ela confunde humildade, né? Existe a falsa humildade, né? O que é a falsa humildade? É a pessoa, Senhor, eu não sei, vamos ver, eu não tenho nada, eu não posso, não tem como, mas amém, meus irmãos, temos que ser realistas. Se você não tem condições de pagar a tua dívida, eu não tenho, mas eu vou conseguir, eu vou vencer. De repente o marido foi embora, tem que ser realista. Não, o meu marido foi embora, não. Não, foi embora, já foi embora. Sabe, saiu de casa, tua esposa, brigas, contendo, tem que ser. Está acontecendo? Está acontecendo, mas eu vou vencer. Eu vou dar a volta por cima. Está doente, está enfermo, está desenganado pela medicina. É real, isso existe. Mas não é fingir tapar o sol com a peneira. É você entender, calma aí, eu tenho fé em Deus. Eu creio em Deus. Então eu vou começar a profetizar, vou começar a declarar. Eu vou ser curado, eu já venci. É se comportar, meus irmãos, sabe? Eu falo isso de experiência própria, porque nós já passamos por isso e passamos até hoje. Sabe? Situações que se levantam na nossa vida em que nós temos que tomar a posição. Agir como se as coisas já tivessem dado certo. Pastor, mas isso é loucura. Meus irmãos, é loucura, né? Não é loucura? Mas é assim. Como diz, né? Nós somos loucos por Deus, meus irmãos. Nós temos fé, nós cremos no Senhor. Talvez eu estou rindo aqui, como talvez muitos de vocês. Rir para as pessoas, mas por dentro está ansioso, preocupado. Meu Deus, o que eu faço? O ano começou e agora? Como é que vai ser? Como é que eu vou agir? Senhor, começou assim meio errado, meio complicado. Talvez está assim, meus irmãos. Você está passando por isso. Você está passando por essa situação. Você está entendendo? Por isso que Jesus ele fala, vamos lá. Por isso, versículo 24. Por isso vos digo que tudo, quanto em oração pedir, crede que recebeste, e será assim convosco. Vou te explicar uma coisa, meus irmãos. Tudo que pedir em oração. O que é oração? Jesus ensinou, né? A oração do Pai Nosso. Não é isso? Eu já expliquei aqui, fiz uma live explicando a oração do Pai Nosso. E na outra oportunidade, acho que eu vou gravar um vídeo, vou postar. Então, fala sobre a oração. Tudo que pedir em oração. Aí eu te pergunto, você tem feito pedidos em oração? Ou você tem feito pedidos em reclamações? Tem pessoas, meus irmãos, que estão ali, estou dando exemplo, tá? Por favor. Às vezes a pessoa está ali arrumando a casa e está orando. Senhor, meu Deus, muda a minha vida. Senhor, não aguento mais, é muita luta. Sabe, meus irmãos, você pode até desabafar, mas não é oração, é um desabafo. Às vezes você está no trabalho, está no ônibus, né? Eu entendo que às vezes você está falando, não, pastor, estou orando. Amém. Mas às vezes quando você reclama e fica, porque minha vida, Senhor, não aguento mais, eu vou embora, vou jogar tudo pro alto, Senhor, me ajuda. Pastor, todo dia eu peço a Deus, todo dia eu falo para Deus, Senhor, não aguento mais, me ajuda. Meus irmãos, isso não é oração, isso é desabafo, isso é desespero. Imagina todo dia eu ficar, Senhor, não aguento mais, me ajuda, pagar minha dívida, Senhor, a esposa foi embora, e a família, e meu Deus, estou doente, e não sei o que, Senhor, me ajuda, me ajuda. Sabe, meus irmãos, a gente vai mais desabafar do que orar. Quando nós entramos em oração, eu tenho que entender que eu estou falando com quem? Com Deus. Eu tenho que abrir meu coração. Eu tenho que reconhecer, meus irmãos, que Ele está lá no céu. Também está aqui ao mesmo tempo, sabe, no meu coração. Mas eu tenho que entrar na presença do Senhor. E como é que eu entro na presença do Senhor? Sabe, meus irmãos? Me humilhando, buscando. Pastor, mas eu não tenho religião. Eu não sou de nenhuma denominação. Lembra lá que Jesus falou? Tendes fé em Deus. O segredo, meus irmãos, para que você possa ter esse poder, presta atenção, poder da fé, o poder da resposta, o poder de você crer e receber. Sabe, não é poder de unção, poder de... Não é essas coisas não, que às vezes muitos aí ficam distorcendo, não, né? Que ele tem poder. Não, meus amigos.
Não mistura as coisas, não. Jesus está falando sobre um poder. A fé tem um poder. E a fé depende do tamanho. Você pode ter uma fé pequenininha, mas se você crê em Deus, se você acreditar, meus irmãos, quando você entra na presença, entra em oração, que você está falando com Deus, o Criador dos céus e da terra. Você não está falando com qualquer um, me perdoe. Você não está desabafando para um amigo, você não está desabafando para a pessoa, você não está na fila do banco reclamando da sua família, você não está numa lotérica, né, ou na fila do mercado reclamando da vida. Não é isso, meus irmãos. A oração é algo sério. É você entrar e entender com quem você está falando, com quem você está se direcionando. E quando você fala, né, falar, Deus, eu exijo, você tem que fazer na minha vida, o Senhor tem que fazer porque eu fiz um voto, eu fiz um compromisso, eu fiz... Não, meus irmãos, não é para falar com Deus, não. Sabe? Nós entramos na presença de Deus para abrir o nosso coração, desabafar, sabe? Nos entregar a Ele. Mas não é para exigir brigar com Deus. Eu sei que tem muitas pessoas que falam isso, tem que falar com Deus, botar Deus na parede, enfim, sei lá. E cobrar de Deus porque você fez um voto, fez uma campanha. Cadê meu... Senhor, eu fiz isso, eu dei tanto, eu fiz um voto de tanto, isso o Senhor tem que fazer na minha vida. Sabe, não é isso não, meus irmãos. Você tem que falar para o mal que está na tua vida. Você tem que falar para a situação ruim que apareceu. Sai da minha vida. Em nome de Jesus, sai dos meus caminhos. Você está entendendo, meus irmãos? É para brigar, é para expulsar o mal, não é para ficar brigando com Deus. Imagine alguém faz alguma coisa de errada com alguém, né? E você, coitado, não sabe de nada e a pessoa vem te cobrar. Aí você, meu Deus, o que eu fiz? Não, porque falaram aí e você não falou nada, mas eu não fiz nada. É muito ruim ser cobrado, é ou não é verdade? É muito ruim ser questionado por algo que não fez. É muito ruim ser cobrado por aquilo que não temos culpa. E às vezes, meus irmãos, nós estamos direcionando a nossa fé, né, para algo totalmente que não tem nada a ver. Temos que direcionar a nossa fé e falar para o mal sair da nossa vida. É o que? Brigas, contendas, separação, miséria, derrota, é para falar para isso. Eu não quero mais, eu vou vencer, eu vou dar a volta por cima. Deus vai me ajudar, eu vou restaurar meu casamento, eu vou restaurar minha vida, eu vou vencer essa situação. É para expulsar o mal. Sai da minha vida, doença, enfermidade, olho grande, inveja, eu vou vencer. Sabe, meus irmãos, é começar... Você tem que começar esse ano nessa fé. Não é reclamar com Deus. Ah, Senhor, meu Deus, eu não aguento. O que está acontecendo comigo? Ah, Senhor, mais uma vez, mais um ano. Não, meus irmãos, sabe? Você não tem fé em Deus? Não é isso que Jesus estava falando? Tem fé em Deus? Então fala para o monte. Fala para essa situação. Vai embora da minha vida. Sai dos meus caminhos. Eu não aceito. Mas é só falar? Não, você não pode duvidar. Porque quando você manda o mal embora, quando você começa a profetizar na sua vida financeira e as coisas começam a acontecer, você fica feliz. Fica ou não fica? Fica feliz. Senhor, me dá condições de pagar. Aí você está pagando, você está resolvendo. Aí daqui a pouco parece que o negócio aperta. Aí começa a surgir o que de novo? A dúvida. Ai, Senhor, meu Deus, de novo, vai acontecer de novo. Ai, eu orei tanto pelo marido, ele mudou, mas ele começou a mudar de novo isso. Você está entendendo, meus irmãos? A nossa maior luta é o medo, é a dúvida. E talvez esse tem sido o seu maior inimigo nessa batalha, nessa peleja que você está enfrentando. Então, meus irmãos, eu convido você a orar, tá bom? Nós vamos orar junto. Eu tenho a certeza. Você tem fé em Deus, né? Se você não tivesse, você não estaria aqui. Você tem fé em Deus. Então, nós vamos juntos orar. Vamos profetizar portas abertas. Vamos profetizar cura, milagre, e eu tenho a certeza que Deus vai te honrar. Amém? Vamos orar? Vamos orar, vamos falar com Deus, pois é momento de oração, meus irmãos. Vamos orar. Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, louvado seja o nome do Senhor. Eu te louvo, te agradeço, Pai, por essa pessoa que ora comigo nesse momento. Senhor, eu clamo a Ti por portas abertas, Pai. Se tem alguém desempregado,
endividado, passando talvez um dos piores momentos da sua vida, ajuda ela, Senhor, ajuda ele a sair dessa vergonha, dessa afronta, dessa humilhação. Essa pessoa, Pai, que talvez não tenha alimento em sua casa, a despensa está vazia, a mesa está vazia. Essa pessoa, Pai, que está sendo envergonhada, humilhada, essa pessoa que está passando uma luta, um aperto, meu Deus, na sua vida. Talvez, Pai, essa pessoa tenha pensado em desistir, em jogar a toalha, em fugir, em desaparecer. Mas ajuda ela, Pai, ajuda essa pessoa a sair dessa crise, a sair dessa dificuldade, Pai. Senhor, abre portas nesse momento, toca naquela causa, naquele processo, que venha a ser julgado, que venha a ser ganho. Meu Deus, que comece hoje, essa semana, meu Deus, uma nova história. Que o Senhor possa fazer essa pessoa recomeçar, Pai. Aquilo que essa pessoa perdeu, aquilo que foi vergonha e afronta, aquilo que foi motivo de choro, fique para trás. Porque a partir de hoje, Pai, que o Senhor possa escrever, que o Senhor possa agir, que o Senhor possa ir na frente, como diz a Tua palavra, endireitando tudo. Senhor, toca para essa pessoa que deixou currículo, essa pessoa que passou por uma entrevista de emprego, ajuda ela, Pai, ajuda ele, Senhor, da vitória. Essa pessoa que ora pelo familiar, que precisa de portas abertas, ajuda, Pai. Senhor, eu oro também por aqueles que estão doentes, aqueles que foram diagnosticados com câncer, com AIDS, com diabetes, tá perdendo a visão, perdendo a audição. Essa pessoa que pareceu um caroço, um nódulo, essa pessoa, Pai, que está sendo vítima de mal, inveja, olho grande. Senhor, toca na vida dessa pessoa, vai embora, doença, cai por terra agora todo o mal, em nome do Senhor Jesus. Minha irmã, meu irmão, comece a clamar, comece a orar, coloque a sua mão no local da dor e diga: meu Deus, cura-me, Senhor, livra-me desse mal, dessa praga, dessa doença. Isso, minha irmã, usa a fé, meu irmão, e comece a clamar ao Senhor. Se você tem fé em Deus, então comece a clamar, comece a profetizar: Senhor, arranque esse mal da minha vida, essa dor, essa doença, essa enfermidade, desapareça o nódulo, o caroço, vai embora a tristeza, a angústia, a depressão. Meu Deus, toca, Pai, vai arrancando, Pai, esse mal, essa praga rogada, essa praga proferida na vida dessa pessoa, inveja, todo mal seja repreendido. Meu Deus, toca na família, se tiver alguém no hospital, em coma, meu Deus, talvez hospitalizado, Senhor, entubado, meu Deus, que receba alta e volte para casa. Sara, cura as feridas, Pai, liberta o familiar que está envolvido nos vícios, liberta essa casa das brigas, das contendas, de todos os laços, de todas as doenças, em nome do Senhor Jesus. Vai embora, cai por terra todo o mal dessa vida. Coloque a mão no local da dor e diga assim comigo: meu Deus, quando eu tirar a minha mão sobre o local da dor, que todo mal, que toda praga, que toda doença da minha vida, da minha casa, da minha família, vai ser arrancada em nome do Senhor Jesus, para nunca mais voltar. Em nome do Senhor Jesus, tira a mão do local da dor e diga: sai, em o nome do Senhor Jesus. Respira fundo e receba a sua vitória, receba o seu milagre, receba a cura, restauração na tua casa e na tua família. Minha irmã, meu irmão, não duvide, não duvida no teu coração, mas creia que o Senhor está na frente, endireitando, abrindo portas e operando na sua vida. Diga assim comigo: meu Deus, eu creio e eu tenho a certeza que o melhor do Senhor está por vir na minha vida, e que ainda hoje será o dia mais abençoado da minha vida. E você que crê, minha irmã, e você que crê, meu irmão, diga amém e diga graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Respira fundo, receba a sua vitória, receba o seu milagre, meus irmãos, e tenha certeza disso. Amém? Duvida não, hein? Não duvida do agir de Deus na sua vida. Graças a Deus. E
Deus abençoe. Bom dia, meus irmãos. Que Deus abençoe.